Olá, amigos do canal Vanguarda Espírita. Hoje o nosso assunto é eletrizante, é um assunto extremamente poderoso. Por quê? Porque ele fala de um sentimento que é o sentimento do universo. Hoje nós vamos conversar sobre o amor. O amor, aquele sentimento que todos queremos sentir, que todos procuramos, que todos trabalhamos por ele. O amor sincero, o amor que nós desejamos também para nós e para as outras pessoas, o amor ao próximo, o amor que vivencia as melhores coisas da nossa vida. A vivência do amor é apenas uma necessidade passageira ou algo a que estamos fatalmente destinados. No que consiste este sentimento? Como ele se manifesta? Quais as virtudes a ele vinculado? Do que o amor é capaz? A vivência do amor é apenas uma necessidade passageira ou algo a que estamos fatalmente destinados? Na nota explicativa da questão 938 de O Livro dos Espíritos, temos as seguintes considerações de Allan Kardec. A natureza deu ao homem a necessidade de amar e de se sentir amado. Um dos maiores prazeres que lhe sejam concedidos sobre a terra é o de reencontrar corações que simpatizam com o seu, o que lhe dá as premissas de uma felicidade que lhe está reservada no mundo dos espíritos perfeitos, onde tudo é amor e benevolência. Esta frase, reencontrar corações que se simpatizam com o seu, ela é maravilhosa. Por quê? É o retrato do que nós no Espiritismo sempre falamos para aqueles irmãos que muitas vezes ficam desesperados ao perderem os seus queridos. Nós temos essa oportunidade de reencontrar os corações que se simpatizam com o nosso. Esta vida onde nós conseguimos, ao longo dos dias, exercitar este poder do amor, ela tem muito a ver com a nossa doutrina espírita. Ela tem muito a ver não só com a doutrina espírita, mas ela tem a ver com a doutrina do amor, não é? Então, quando nós entendemos, ao refletirmos sobre este texto, de que esta felicidade está reservada também no mundo dos espíritos perfeitos, onde tudo é amor e benevolência, já nos dá uma ideia de que o amor ele vai nos acompanhar por toda a nossa existência espiritual. Ele nos acompanha sempre. Nós somos a essência do amor, porque fomos feitos pelo amor por Deus. Então, quando nos sentirmos em algum momento desiludidos com o amor, pensemos sempre que fomos feitos por Deus por amor. Para Ele iremos pelo amor. Esta é a mola que deve sempre movimentar a nossa mente para que não tenhamos tristezas desnecessárias. Suas palavras estão intrinsecamente associadas a uma das muitas definições do que seja o amor. Sentimento que impele as pessoas para o que se lhes afigura o belo, o digno ou o grandioso. Isto é amor. Então, é mais uma definição do que é o amor, não é? Belo, digno e grandioso, porque o amor tem que ser belo, tem que ser bonito, ele tem que ser grandioso e ele tem que ser digno daquilo que nós queremos e pensamos que seja um amor. E o que é amar? O que vem a ser amar? Como esse sentimento se manifesta? Na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 13, versículos 1 ao 13,
O apóstolo Paulo traz um dos mais belos cânticos sobre o que seja o genuíno amor. E aí nós temos então através do Paulo, uma designação fantástica do amor, porque ela combina palavras com sentimentos numa construção que é assim, sem palavras, na verdade, para dizer o quanto isto nos toca, o quanto é bonito e o quanto tem intrinsecamente amor nessas palavras do nosso querido apóstolo Paulo. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montanhas, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entre o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso se aproveitará. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Que espetáculo, que construção do coração, que pensamento espetacular, inenarrável que este irmão colocou em palavras este sentimento do amor. Em suas palavras, o apóstolo se refere a 9 virtudes do amor. Portanto, comentemos sobre elas. Paulo, quando edificou esse texto, ele colocou nele situações, palavras que não foram simplesmente colocadas à revelia, mas muito bem e cuidadosamente inseridas no texto para que nós pudéssemos refletir sobre ele. E agora nós vamos comentar um pouco sobre essas palavras chaves dentro do texto. A primeira a ser elencada é a paciência. Quando diz que o amor é paciente, e a paciência é a virtude de quem suporta males e incômodos sem queixumes nem revolta. A segunda, por sua vez, a paciência relaciona-se com a tolerância. Por isso, é o que o amor não se exaspera e é tudo que se pede no amor, não é? A paciência, a calma, a tranquilidade de um lago para que não nos exasperemos, para que não venhamos a degladiar dentro e com este sentimento do amor. A terceira virtude é a benevolência, pois o amor é benigno. O amor deve trazer na benevolência o sentimento bom, um sentimento do coração. Ele deve movimentar as fibras do coração, da bondade, aquele sentimento gostoso que nos invade quando nós estamos apaixonados por algo que nos faz bem. Ademais, na quarta virtude, a benevolência promove a incondicionalidade do amor. Esta é, portanto, sua quarta virtude, porque, de acordo com o apóstolo Paulo, o amor não procura interesses, ele deve ser desinteressado. Com certeza, não é? O amor que busca interesses, ele busca na materialidade as coisas que vão ficar na matéria. É aquele amor que busca apenas a beleza superficial ou então as falácias dos prazeres do mundo ou ainda
a moeda que fica aqui no nosso terreno, do nosso planeta e que não nos servirá de absolutamente nada. A quinta virtude é a maturidade, porque o amor não arde em ciúmes. E o que é o ciúme? O ciúme trata-se de uma inquietação mental e emocional. Olha só que frase fantástica para nós colocarmos o ciúme, este sentimento que tanto machuca, este sentimento que nós devemos sempre procurar afastar de dentro de nós, e como ele é difícil, porque ele convive conosco todos os dias. Quando você está com ciúme, você tem uma sensação de sempre estar no fio da navalha, como se costuma dizer. Você não tem o seu sentimento, pela insegurança que está sentindo, pleno dentro de você. Então, o ciúme trata-se de uma inquietação mental e emocional que ocorre diante da possibilidade, ainda que irreal, ainda que não seja verdade, de perder algo que julgamos ser nosso por direito. E quando a gente julga que é nosso por direito, nós temos então um sentimento de posse. E é esse sentimento de posse, combinado com essa inquietação mental e emocional, que traz tanta mágoa, tanto problema para o nosso coração. Mas é justamente no campo afetivo que ele mais se expressa e desenvolve, porque o ciúme ele pode ser um sentimento que envolve diversas situações, não é? Nós podemos ter ciúme de muitas coisas, mas no campo emocional ele se desenvolve com mais intensidade, porque está mexendo com o nosso ego, né? O nosso self, o nosso eu, daquilo que nós movimentamos também, o orgulho, a nossa vaidade. Então ele torna-se uma chama que, quando não controlada, pode incendiar o nosso coração. O psicanalista de origem suíça Valério Albicete ensina que o ciúme faz parte de uma visão possessiva do ambiente do outro, de si. Então, ele é neurose, é uma doença, não faz crescer. Viver com o ciumento significa, na verdade, não ter vivido. Baseia-se na insegurança do próprio eu, em sua não completa, correta e sadia evolução. Quem acredita que sentindo ciúme tem amor, está no caminho errado. O amor é respeito pelo outro, pelas suas escolhas, quaisquer que elas sejam. Desconfie da pessoa que tem ciúme de você. Ela quer dominá-lo, possuí-lo, não amá-lo, pois o ciumento usa o ciúme como arma para manter a outra pessoa em seu poder. Controlam, espreitam, desconfiam de tudo, asfixiam o parceiro com perguntas, reduzindo-lhe ao mínimo a liberdade. Não se deve aceitar passivamente a vida com uma pessoa ciumenta. Nem devemos iludir-nos pensando que tudo passará sem alguma intervenção planejada. Infelizmente, esse tipo de neurose não melhora com o passar do tempo, pois os ciumentos não percebem e não admitem que o seu problema é sério. Isso nos diz então esse psicanalista de origem suíça, Valério Albicete. É uma situação, o ciúme, como nós dissemos, uma chama que, quando não controlada, ela pode invadir a nossa mente, o nosso coração e levar, não só na nossa encarnação presente, terrena, um grande problema, mas para a espiritualidade também. Sabemos que muitos espíritos que desencarnam com esse problema terrível do ciúme voltam em situações muito complicadas para que perseguirem as suas vítimas, não é? Para ficarem ao lado dessas pessoas que eles tinham este amor irracional e é terrível. Sabemos também que ele atravessa séculos e provoca extrema violência para todos.
A sexta virtude é o respeito, porque o amor não se conduz inconvenientemente. Quando você tem respeito pela pessoa que você ama, você presta atenção nela e se coloca no lugar dela sempre que houver uma possibilidade de a relação não estar fluindo da maneira como deveria estar. Quando existe uma possibilidade de uma fissura naquele relacionamento, o respeito deve sempre prevalecer para que o diálogo, aquela conversa sadia, não é? Os dois frente a frente possam se conduzir de maneira a resolverem as situações do ciúme, dos problemas que muitas vezes acometem casais durante a sua vida. No tumulto de nossas emoções, agimos inadequadamente quando não fazemos uso do bom senso, do equilíbrio, do respeito em nossas relações com os demais, esquecendo que a nossa liberdade termina onde começa a liberdade do outro. Como eu disse, essa questão do respeito mútuo é aquela onde você se coloca frente a frente com a pessoa que você está dialogando, com a pessoa que você deve ter total respeito. Por quê? Porque está caminhando com ela. Tem uma situação que muitas vezes vem de outras existências para resolver com ela. Então não se exaspere. Tenha o respeito, tenha o bom senso por quem está sempre dialogando com você, procurando nesse diálogo consertar situações do amor. A sétima virtude é a capacidade de perdoar, porque o amor não se ressente do mal. Nós devemos caminhar na direção do perdão, sempre que extrapolamos esse respeito do qual acabamos de falar. Sempre que existe um momento em que não deveríamos ter colocado palavras, sentimentos, adiantado posições, não é? Sempre que ferimos, vibramos mal, nós precisamos ali naquele momento parar, pensar, refletir, se possível, voltar atrás no nosso pensamento para perdoarmos, porque é perdoando que nós seremos perdoados. Em diversas situações, ficamos cozinhando o nosso rancor. E a verdade, cozinhar o rancor, não é? Todos os dias você acorda com aquele rancor, com aquela mágoa, com aquela coisa, aquele problema, aquele ciúme, não é? Aquela situação entalada, como se costuma dizer, na garganta, e não tem muito o que resolver. Porque quando você vai conversar com a sua parceira ou com o seu parceiro, não é? A conversa não flui. Então você precisa ter estas virtudes que nós elencamos até agora, como paciência, respeito mútuo e tudo mais, deixar o ciúme de lado, não é? Para que exista a construção do diálogo sadio, para você chegar a uma solução do problema, se existir o problema a qual aqui estou me referindo. A oitava virtude é a lealdade, pois o amor não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Lealdade é um sentimento, é uma virtude que nós precisamos ter na vida por qualquer situação, por qualquer pessoa, por qualquer instituição a qual estamos ligados. Lealdade à casa espírita, lealdade ao nosso estudo, lealdade aos nossos princípios, lealdade à nossa família, lealdade extrema, em primeiro lugar, a Deus nosso Pai Criador, lealdade extrema a Jesus, lealdade extrema às nossas convicções, aquelas que nos levarão em frente na nossa evolução espiritual. Não se esqueça, meu irmão, a lealdade ela é fundamental, porque o inverso da lealdade é a traição, e a traição não se coaduna mais. Nestes tempos em que nós estamos transitando
do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. O que é que nós queremos? Queremos pessoas leais, queremos espíritos leais, queremos espíritos sinceros, queremos que as crianças de hoje transformem-se no amor de amanhã. E é isso que nós falamos e precisamos trabalhar para que essa lealdade seja incutida em todos. A pessoa leal, ela é ética em tudo que sente, pensa e faz. Suas atitudes, portanto, estão sempre alicerçadas na honestidade, na sinceridade e, acima de tudo, na fidelidade. Sejamos leais, sejamos fiéis a todos esses princípios que acabamos aqui de elencar, para que não venhamos a ter problemas não só nessa existência, mas eu sempre digo que problemas que nós não conseguimos resolver aqui, problemas que nós criamos aqui, nós levamos conosco numa bagagem que não é a bagagem necessária para a espiritualidade. E a nona virtude é a humildade, porque o amor não se ufana e nem se ensoberbece. Então, essa humildade é a humildade que Jesus pregava. É aquela humildade onde você não mostra o seu corpo, onde você não tem necessidade de mostrar a sua face envaidecida. Jesus, à frente de Pôncio Pilatos, impressionou Pôncio Pilatos, o governador da Judéia, que disse dele: o que me impressiona neste homem é a sua extrema humildade e pobreza. Então, Jesus queria demonstrar com essa humildade e pobreza, entre aspas, que a grandeza dele não se colocava em poderes, iriam se transferir para a terra, não é? Para o pó, para a história apenas. Jesus queria deixar com as suas palavras, como deixou, todo esse legado que nós estamos aqui seguindo. Com isso, não havia necessidade dele morar em castelos, de ter carros milionários, de precisar de joias e muito menos de grandes aparatos materiais. Ele precisava e mostrou que a humildade frente àquele governador atônito, não é? Com aquele homem fantástico que todos falavam, a sua humildade. Dessa forma, a humildade coloca um selo nos lábios para que não fiquemos nos vangloriando em nossos gestos de paciência e tolerância, benevolência, incondicionalidade, maturidade, respeito, perdão e lealdade para com os demais. O apóstolo Paulo, depois de descrever as 9 virtudes do genuíno amor, oferece-nos uma síntese do que ele é capaz. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Vamos repetir. O amor, tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Acima de tudo, porém, tende o amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre a multidão de pecados. O amor cobre a multidão de pecados. Com amor, nós cobrimos os nossos pecados, porque nós vamos na direção correta daquilo que precisamos ir. Nós tiramos de dentro de nós todas as imperfeições que não são necessárias, aquelas imperfeições que carregam séculos, milênios de tristezas e problemas. Não podemos e não devemos ficar sem amar Jesus. A maior demonstração de amor por toda a humanidade foi Ele que nos trouxe e entregou para que sigamos o seu exemplo de amar a Deus sobre tudo e sobre todos incondicionalmente. Neste texto de Silvia Helena, nós definimos um pouco, falamos um pouco, tratamos um pouco deste assunto maravilhoso que é o amor. Meu querido irmão do Vanguarda Espírita,
inscreva-se no nosso canal, compartilhe o nosso canal, dê um joinha, toque lá no sininho para que possamos levar a nossa doutrina espírita o mais longe que pudermos. E muito obrigado a todos.